Você sabia que em outubro de 2025, um visitante de outro sistema solar vai cruzar o nosso sistema solar? O que 3I Atlas carrega em sua composição, que deixou astrônomos de todo o mundo em choque? Pode um cometa ter níquel brilhando no espaço? Algo que nunca vimos antes. E se alguns desses sinais sugerirem origem artificial ou tecnosinal, será que estamos prestes a descobrir algo que muda tudo o que sabemos sobre planetas e cometas? Qual será o verdadeiro impacto para a Terra e o que os governos sabem que ainda não nos contaram? Hoje você vai acompanhar algo que poucos viram de perto: 3I Atlas, o terceiro visitante interestelar detectado, que vai cruzar nosso sistema solar no periélio em 30 de outubro de 2025. Vamos começar pelo básico. O que é esse objeto? Como ele se move numa trajetória hiperbólica e por que ele não representa risco de colisão, mas ainda assim pode mudar nossa compreensão sobre a formação de planetas. Em seguida, vamos explorar por que ele é extremamente raro. Apenas 3 visitantes interestelares já foram detectados e o que os espectros revelaram sobre sua composição, incluindo sinais de níquel e cianeto, algo que deixou os cientistas intrigados. Vamos comparar com os casos históricos de Oumuamua e 2I Borisov, entender as hipóteses científicas, desde explicações naturais até ideias mais radicais, como sinais artificiais, e discutir o que podemos observar no periélio, que é um momento decisivo para novas descobertas. Depois, desmistificaremos os impactos práticos na Terra, explicando o que é real e o que é exagero, e também por que governos e agências podem segurar dados, evitando alarmes desnecessários. Você ainda vai ver como a mídia e redes sociais espalham teorias e conspirações, os sinais a observar em tempo real e a viabilidade de uma missão espacial para estudar o cometa. Fica comigo até o final, porque aqui você vai descobrir a verdade sobre o 3 Atlas, o que os cientistas realmente estão observando, os sinais que podem mudar tudo o que sabemos sobre o sistema solar e por que tantas teorias conspiratórias estão circulando por aí. Cada detalhe que eu mostrar vai te ajudar a separar fato de boato, então não perca nada. 3I Atlas foi identificado em 2025 pelo sistema Atlas, localizado no Havaí. Esse sistema usa telescópios automatizados que monitoram continuamente o céu em busca de objetos próximos da Terra, principalmente asteroides e cometas. A detecção de 3I Atlas chamou atenção imediatamente por sua trajetória atípica, que não corresponde a nenhum corpo conhecido do sistema solar. Trajetória hiperbólica. Diferente de planetas e asteroides do nosso sistema, 3I Atlas segue uma órbita hiperbólica, o que indica que ele veio de fora do sistema solar e está apenas atravessando nossa vizinhança solar. Isso o classifica como visitante interestelar, um fenômeno extremamente raro. O ponto mais próximo da Terra será cerca de 1,8 AU, aproximadamente 270 milhões de quilômetros, enquanto o periélio, o ponto de máxima aproximação ao Sol, ocorrerá em 30 de outubro de 2025, ou seja, embora esteja relativamente próximo em termos astronômicos, não há risco de colisão. Até o momento, os astrônomos observaram que ele exibe atividade cometária moderada, com emissão de gases e poeira, mas com uma composição que difere de cometas típicos do sistema solar. O estudo de sua composição química permitirá entender melhor como sistemas estelares diferentes podem formar poeira, gelo e núcleos rochosos. Por que é relevante? Cada visitante interestelar é uma janela direta para outro sistema estelar, oferecendo dados que não podem ser obtidos de outra forma. 3I Atlas pode nos ensinar sobre a formação de planetas, a distribuição de metais e compostos voláteis e sobre os processos que moldam corpos interestelares. 3I Atlas não é apenas mais um cometa ou asteroide. Ele pertence a um grupo extremamente raro de objetos interestelares. Até hoje, só 3 visitantes desse tipo foram detectados entrando no nosso sistema solar. Oumuamua 7, um objeto alongado e incomum, com aceleração que não podia ser explicada apenas pela gravidade, gerando debates intensos sobre sua composição e origem. 2I Borisov, um cometa mais tradicional, mas ainda vindo de fora do nosso sistema solar, confirmando que objetos interestelares podem ter diferentes formas e comportamento. O novo visitante que estamos acompanhando agora, com características ainda mais intrigantes, que desafiam expectativas. O que torna isso fascinante é que cada um desses objetos oferece material direto de outro sistema estelar, algo que normalmente não conseguimos estudar. Isso nos dá uma janela única para entender como planetas e estrelas se formam em outros cantos da galáxia. Estamos literalmente observando poeira e fragmentos que viajaram bilhões de anos-luz, trazendo pistas sobre a composição química, estrutura e história de sistemas distantes. Além disso, esses visitantes interestelares são detectados apenas quando cruzam relativamente próximos do Sol, e a tecnologia para descobri-los é recente. Por isso, cada novo objeto é um evento raro e de grande importância científica. O que os espectros mostraram? Quando o 3I Atlas foi descoberto, os cientistas acreditavam que seria apenas mais um pequeno corpo gelado cruzando o sistema solar, mas bastaram as primeiras observações espectrais para perceberem que havia algo diferente, algo que não se encaixava em nenhum padrão conhecido. Com telescópios gigantes como o Very Large Telescope, VLT, no Chile, e o Gemini North, no
Havaí, astrônomos começaram a decifrar o que a luz refletida pelo objeto estava dizendo. E o que viram foi um código químico estranho, quase impossível de interpretar. No espectro surgiram linhas finas e bem definidas de NiI, níquel neutro. Esse tipo de emissão não é comum. O níquel é um metal pesado e sua presença indica temperaturas extremamente elevadas, da ordem de milhares de graus, algo que normalmente só acontece em regiões próximas a estrelas ou em eventos de fusão planetária. Como um cometa frio, vindo das profundezas do espaço interestelar, poderia liberar níquel dessa forma. Junto com o níquel, outro sinal intrigante apareceu: CN, o radical de cianeto. O CN costuma ser encontrado em cometas, mas em 3I Atlas, ele se comportava de maneira atípica. As medições mostraram flutuações rápidas, com picos e quedas de emissão que pareciam pulsos, como se algo dentro do objeto estivesse liberando gases de forma irregular e intermitente. E então veio o terceiro detalhe que deixou tudo ainda mais confuso: o coma. A nuvem luminosa que envolve o núcleo mudava de intensidade em intervalos curtos, como se o próprio cometa estivesse respirando. Um brilho súbito, depois escuridão, um novo clarão, depois silêncio total. Esse tipo de comportamento não é comum nem em cometas altamente ativos. É o tipo de coisa que faz um astrônomo repetir os cálculos várias vezes, acreditando que o erro é do instrumento. Os cientistas começaram a perceber que talvez estivessem diante de um tipo de corpo celeste nunca observado antes. Alguns sugeriram que o cometa poderia conter materiais voláteis exóticos, talvez compostos de gases que se evaporam de forma diferente sob a luz solar, como hidrogênio molecular ou monóxido de carbono. Outros, porém, levantaram uma hipótese mais ousada: que a presença de metais pesados como o níquel, combinada a emissões irregulares, poderia indicar uma estrutura interna complexa, talvez até metálica em parte. E é aqui que o mistério cresce. O 3I Atlas não está apenas viajando de um sistema estelar distante. Ele está mostrando sinais que nenhum outro corpo natural mostrou da mesma forma. A possibilidade de se tratar de um objeto natural, mas com uma composição tão singular, é fascinante. Mas há quem veja nisso um enigma ainda maior. E se esses sinais não forem totalmente naturais? Essa pergunta, silenciosa, começou a circular em conferências e artigos de pesquisa. E se parte dessa emissão for resultado de algo construído? Nada foi confirmado, claro, mas os dados espectrais continuam sendo analisados. E toda nova observação traz uma mistura de fascínio e desconforto, porque até agora o 3I Atlas continua desafiando o que sabemos sobre a química dos cometas. A ciência ainda tenta explicar o que está acontecendo lá fora, mas entre cada linha espectral há uma história sendo contada, e talvez um sinal de que nem todos os viajantes interestelares são apenas pedaços de rocha e gelo. Comparação histórica: Oumuamua e Borisov. Antes do 3I Atlas, apenas 2 visitantes interestelares haviam cruzado o nosso sistema solar, e cada um deles deixou mais perguntas do que respostas. O primeiro foi o enigmático Oumuamua, detectado em 2017. Ele surgiu de repente, vindo de uma direção que não apontava para nenhum ponto conhecido da Via Láctea, e quando passou, simplesmente desapareceu. Mas o que mais intrigou os cientistas não foi a sua origem, foi o seu comportamento. Oumuamua não se parecia com nada que já tínhamos visto. Ele não tinha cauda, como um cometa, não refletia luz de maneira estável, como um asteroide. E o mais surpreendente, ele acelerou, mesmo sem exibir nenhum jato de gás visível que pudesse explicar esse impulso. Era como se uma força invisível o estivesse empurrando, silenciosa, precisa, calculada. Por meses, os astrônomos tentaram entender o que ele era. Alguns propuseram que fosse apenas um pedaço de um planeta destruído, um fragmento irregular sendo arremessado pelo espaço. Outros, como o astrofísico Avilobi, ousaram sugerir algo ainda mais provocante: e Oumuamua poderia ser um artefato artificial, talvez uma espécie de vela de luz, tecnologia projetada para se mover com a pressão da radiação estelar. Nada foi comprovado, mas o fato é que desde então, Oumuamua permanece um dos maiores mistérios da astronomia moderna. 2 anos depois, em 2019, um novo visitante surgiu: 2I Borisov. Dessa vez, tudo parecia mais normal. Borisov exibia uma cauda de gás, uma aparência típica de cometa e um comportamento previsível. Mas o que chamou a atenção foi a composição química incomum. Ele continha níveis altíssimos de cianeto e carbono, muito acima da média dos cometas do nosso sistema solar. Era como se viesse de um lugar onde os elementos básicos tivessem se combinado de forma diferente, sob condições que não existem aqui. Esses 2 objetos tão diferentes entre si abriram um novo capítulo na ciência planetária. Mostraram que o espaço interestelar é cheio de viajantes invisíveis, cruzando galáxias, portando amostras de mundos que nunca veremos. E agora, em 2025, 3I Atlas se torna o terceiro capítulo dessa história. Mas há algo que o diferencia de tudo que vimos antes. Enquanto Oumuamua fugia das explicações e Borisov parecia familiar, Atlas combina os 2 mundos, o mistério e a ciência. Ele é quimicamente estranho, mas estruturalmente estável, distante, mas ativo. E suas emissões de metais como o níquel desafiam até mesmo as hipóteses formadas a partir dos casos anteriores. É como se o universo estivesse contando uma história em 3 atos. O primeiro foi o mistério absoluto de Oumuamua. O segundo,
o padrão aparente de Borisov. E o terceiro, o enigma híbrido de Atlas, aquele que parece equilibrar os dois extremos e trazer uma nova pergunta à mesa. Será que esses visitantes são apenas coincidências ou sinais de um padrão que ainda não conseguimos reconhecer? À medida que 3 e Atlas se aproxima do seu ponto mais próximo do Sol, a sensação é clara. Não estamos apenas observando um cometa, estamos testemunhando a continuação de um mistério cósmico que começou há menos de uma década e que talvez esteja prestes a mudar tudo o que sabemos sobre o que viaja entre as estrelas. Cientistas ao redor do mundo começaram a se dividir em duas grandes linhas de pensamento. De um lado, os que acreditam que ele é um fenômeno puramente natural, uma rocha congelada e exótica vinda de outro sistema estelar. Do outro, os que veem em seu comportamento e composição pistas de algo que talvez não seja apenas obra do acaso. A primeira hipótese, a natural, é a mais conservadora, mas não menos fascinante. Ela propõe que 3I Atlas seja o fragmento de um planeta primitivo, ejetado há bilhões de anos de um sistema em formação distante. Durante sua jornada pelo espaço interestelar, ele teria sido bombardeado por radiação cósmica, temperaturas extremas e colisões com poeira estelar até adquirir a aparência atual, uma mistura de gelo, rocha e metais pesados. A composição em comum, com traços de níquel neutro e cianeto, indicaria um ambiente de origem muito diferente do nosso. Talvez um sistema estelar mais frio, com uma química dominada por metais. Isso por si só já o tornaria um fóssil interestelar, uma cápsula do tempo cósmica, carregando pistas sobre como outros mundos se formam. Mas há um detalhe que causa desconforto entre os cientistas: o comportamento energético do cometa. As emissões observadas não seguem o padrão habitual de um corpo gelado aquecido pelo Sol. A taxa de liberação de gases, a forma como o brilho varia e até pequenas alterações em sua trajetória não se encaixam perfeitamente nos modelos conhecidos. Essas anomalias abriram espaço para uma segunda hipótese, muito mais ousada. Essa segunda hipótese é a que alguns chamam de tecnosinal. Ela não afirma que 3I Atlas seja uma nave, uma sonda ou qualquer forma de tecnologia alienígena, mas sugere que ele poderia exibir características semelhantes às de um objeto projetado. Em outras palavras, que o comportamento do cometa pode ser resultado de algo que não ocorre naturalmente, uma geometria específica, uma superfície refletiva, ou até mesmo estruturas internas incomuns que causam acelerações não explicadas. Essa hipótese ganhou força depois que o físico Avi Loeb, de Harvard, levantou discussões semelhantes sobre o caso de Oumuamua. Ele argumentou que, se quisermos ser cientificamente honestos, não podemos descartar a possibilidade de tecnologia extraterrestre apenas por desconforto. Devemos investigar e ver até onde a evidência leva. É claro que, até agora, não há nenhuma prova sólida de que 3I Atlas seja artificial, mas o simples fato de essa hipótese existir já é o suficiente para alimentar debates acalorados entre astrônomos, físicos e o público. Afinal, se um único visitante interestelar já mostrou sinais tão complexos, quantos mais podem estar cruzando o espaço despercebidos neste exato momento? O que intriga é que, ao contrário de Oumuamua, que desapareceu rápido demais para ser estudado, Atlas ainda está sendo monitorado, e cada novo espectro, cada variação de brilho, cada anomalia registrada pode aproximar a humanidade de uma resposta que muitos evitam encarar de frente. E se não estivermos apenas observando o cosmos, mas sendo observados de volta? No fim, as duas hipóteses continuam de pé, uma profundamente científica, outra profundamente provocadora. E talvez o verdadeiro impacto de 3I Atlas não esteja em descobrir o que ele é, mas em lembrar a humanidade de que ainda há mistérios no céu que desafiam até as mentes mais racionais. O dia 29 de outubro de 2025 não é apenas mais uma data no calendário astronômico, é um momento decisivo na história do 3I Atlas. Nesse dia, o cometa atingirá o ponto de máxima aproximação com o Sol, o chamado periélio, onde as temperaturas ultrapassam mais de 1000 graus Celsius na superfície dos objetos que se aventuram por ali. E é exatamente sob esse calor extremo que os segredos mais antigos do espaço podem se revelar. Quando o 3I Atlas mergulhar na região interna do sistema solar, a radiação solar intensa fará com que o seu núcleo, uma mistura de rocha, gelo e metais, comece a se fragmentar e liberar gases aprisionados há bilhões de anos. Esses gases formarão o que os astrônomos chamam de coma, uma nuvem luminosa ao redor do corpo principal, carregada de partículas, vapores e compostos químicos. É nesse momento que os telescópios da Terra e do espaço estarão voltados para ele, analisando cada variação de brilho, cada mudança no espectro, tentando entender de que tipo de matéria o cometa realmente é feito. As primeiras expectativas são de que o 3A Atlas apresente emissões incomuns, como já se observou anteriormente, traços de níquel neutro, NIIN e moléculas de cianeto, elementos raros e instáveis e sob radiação intensa. Se esses sinais se repetirem, ou pior, se surgirem novos padrões espectrais, os cientistas terão em mãos algo sem precedente, um corpo interestelar com um comportamento químico jamais visto. Isso poderia indicar uma origem muito mais complexa do que se pensava, talvez vinda de uma região do espaço onde a formação de planetas ocorreu de maneira completamente diferente
diferente da nossa. Outro ponto crítico é a possibilidade de fragmentação. Cometas interestelares são frágeis, e a pressão térmica pode fazer com que o Trace Atlas literalmente se desfaça. Se isso acontecer, telescópios poderão registrar múltiplos fragmentos se afastando em direções distintas, criando um espetáculo visível até mesmo com instrumentos amadores. E cada fragmento, ao expor seu interior, funcionará como uma amostra direta de um outro sistema estelar, um pedaço físico de outro Sol, vagando em nosso céu. Durante as horas próximas ao periélio, também será possível medir pequenas variações gravitacionais em sua trajetória. Essas variações podem indicar forças não puramente gravitacionais, como jatos assimétricos de gás impulsionando o corpo. Esse tipo de comportamento já foi observado em Oumuamua, o primeiro visitante interestelar, e até hoje alimenta debates sobre possíveis causas artificiais. Se algo semelhante ocorrer com o Trace Atlas, o enigma apenas se aprofundará. Há ainda uma janela específica que tornará tudo mais dramático. Por alguns dias, o objeto ficará oculto atrás do Sol, invisível para observação direta. É um período de silêncio cósmico, onde nenhum telescópio óptico terrestre poderá vê-lo. Quando ele reaparecer, será como o renascimento de um mistério, e tudo pode ter mudado: brilho, forma, trajetória, composição. Muitos pesquisadores acreditam que é nesse retorno que as respostas mais surpreendentes poderão surgir. Portanto, o dia 29 será mais do que um marco científico. Será o momento em que a humanidade observará, ao vivo, um visitante de outro sistema solar sendo posto à prova pela nossa estrela. Um evento único, irrepetível, onde cada segundo de luz coletado poderá revelar um fragmento da história cósmica e talvez até questionar o que entendemos por origem da vida e da matéria. Surge algo fora do comum, como o Trace Atlas, um visitante de fora do sistema solar emitindo sinais inesperados. A primeira reação da internet é quase automática: estão escondendo alguma coisa. Mas o que o público raramente entende é como a ciência realmente funciona por trás das cortinas. Tudo começa no instante da detecção. O sistema Atlas e outros observatórios registram os dados brutos: curvas de luz, espectros, coordenadas. Só que esses dados na forma original são ruidosos. Podem conter falhas de leitura, interferência atmosférica, até reflexos de satélite. Antes que qualquer cientista se arrisque a anunciar algo, esses dados passam por um processo de validação rigoroso. Observatórios independentes tentam confirmar o mesmo evento. Especialistas revisam se o sinal é consistente em diferentes instrumentos. As análises são calibradas novamente, linha por linha, para eliminar erros. É um processo lento, muitas vezes burocrático, e que pode levar semanas ou meses. Nesse período, as agências preferem o silêncio, porque qualquer frase mal interpretada pode virar manchete mundial. E uma manchete errada, na era das redes, pode gerar pânico, a desinformação e até prejuízos financeiros. Basta lembrar dos boatos de fim do mundo com o cometa Elenin ou o asteroide Apophis. Por isso, quando a NASA demoram para divulgar um relatório, não é porque há um segredo sômbrio, é porque existe um procedimento de blindagem científica. Toda informação precisa passar pelo chamado peer review, a revisão por pares. Isso significa que outros cientistas, que não participaram da descoberta, examinam cada detalhe do estudo e tentam replicar os resultados. Só depois disso é que algo pode ser publicado oficialmente. Mas há um paradoxo nisso. Quanto mais cautela as agências têm, mais combustível dão para a imaginação popular. Na internet, o silêncio soa como conspiração, e o tempo que a ciência leva para validar algo é o mesmo tempo que as redes sociais levam para construir uma teoria viral. Há ainda um componente político nisso tudo. Algumas observações são classificadas temporariamente, especialmente quando envolvem telescópios ligados à defesa espacial. Certos dados passam primeiro por triagem interna de segurança, porque revelam posição e capacidade de sensores estratégicos. E em casos de impacto potencial, mesmo que mínimo, existe um protocolo internacional para evitar pânico prematuro. Então sim, às vezes a informação é segurada, mas por razões de responsabilidade, não de segredo cósmico. A parte que o público raramente ouve é que a ciência tem medo do erro. Um erro publicado cedo demais destrói credibilidade. E nesse campo, onde um simples desvio pode significar a diferença entre descobrimos um cometa e descobrimos um objeto artificial, ninguém quer ser o primeiro a errar. No caso do Trace Atlas, por exemplo, até agora as leituras de níquel e cianeto CN estão sendo reprocessadas por múltiplos laboratórios. Os resultados preliminares são promissores, mas ninguém quer repetir o fiasco de Oumuamua, quando cada frase ambígua gerou 1000 teorias. Esse é o verdadeiro dilema da era digital. A ciência precisa de tempo e silêncio. A internet quer respostas imediatas e emoção. E entre esses dois mundos, nasce o mito. Mas o silêncio da ciência tem um efeito colateral. Ele cria espaço para as narrativas mais selvagens. E quando isso acontece, as redes sociais assumem o controle. E o que era dúvida
seguida, vira medo coletivo. É exatamente isso que veremos no próximo ponto. Como a mídia e as redes alimentam conspirações. Ciclo da histeria digital. Quando as agências oficiais escolhem o silêncio, um vácuo de informação se abre. E onde há silêncio, a internet faz barulho. É nesse espaço que surge o segundo ato da história. A transformação de um fenômeno científico em um espetáculo digital. Tudo começa de forma quase inocente. Um observatório publica um relatório técnico, frio, cheio de números. Detecção de corpo interestelar designado 3I Atlas, trajetória hiperbólica confirmada. Mas em poucas horas, sites de notícias transformam isso em manchetes que soam como um trailer de ficção científica. Objeto misterioso vindo de fora do sistema solar intriga cientistas. NASA monitora corpo estranho em rota desconhecida. E o público lê isso no celular, entre um vídeo e outro, e sente aquela pontada de curiosidade e medo. Em seguida, influenciadores entram em cena, adicionando interpretações, suposições e, claro, emoção. E se for algo controlado? E se a NASA souber mais do que diz? De repente, a discussão científica vira um palco para teorias e narrativas conspiratórias. A sequência é quase automática, como se o algoritmo seguisse um roteiro próprio. Um dado real é simplificado até perder o contexto. Um título é reescrito com um toque de pânico. Vídeos e shorts ampliam o drama visual com trilhas tensas e cortes rápidos. E o medo se espalha, porque medo é mais clicável que qualquer gráfico astronômico. Mas há algo mais profundo. As pessoas querem acreditar que há algo sendo escondido. É um reflexo natural da desconfiança coletiva, alimentada por anos de segredos, experimentos e revelações parciais de governos e agências. Assim, qualquer atraso em um comunicado da NASA vira prova de conspiração. Qualquer atualização técnica é lida como mudança de narrativa. E o mais impressionante é como o medo cresce em camadas. No início é só curiosidade. Depois, surgem vídeos com títulos como "Por que estão apagando essas imagens do telescópio? O que não querem que você veja sobre o 3 Atlas?" E em poucas horas, milhares de pessoas compartilham, comentam e começam a sentir que algo grande está sendo escondido. O mesmo fenômeno que vimos em 2017, com o Oumuamua. Naquela época, bastou um pesquisador levantar a hipótese de ser algo artificial para a internet transformar isso em "NASA confirma nave alienígena". E quando os cientistas tentaram corrigir, já era tarde demais. A versão mais emocionante já tinha vencido. O 3I Atlas está prestes a passar pelo mesmo ciclo. E, ironicamente, quanto mais a ciência tenta ser cautelosa, mais suspeita ela parece. Enquanto pesquisadores ajustam espectros, youtubers e portais criam thumbnails com luzes verdes e frases em caixa alta. O resultado? O público não quer mais dados, quer adrenalina. E sem perceber, a internet cria uma espécie de cinema cósmico, onde fatos viram roteiro e incerteza vira audiência. No fim, o fenômeno que realmente se propaga não é o corpo interestelar, é o pânico digital que orbita em torno dele. Mas existe um jeito de separar mito de realidade. Existem sinais reais, mensuráveis, e qualquer um pode acompanhar, sem cair na teia da histeria coletiva. E é exatamente isso que vem a seguir. Sinais reais que os cientistas estão monitorando e o que eles podem revelar nos próximos minutos. Enquanto a internet mergulha em teorias, os verdadeiros observatórios continuam silenciosamente observando. Telescópios no Havaí, no Chile e até sondas em órbita estão com os olhos voltados para um ponto quase imperceptível do céu. Uma pequena luz que se move mais rápido do que deveria, refletindo algo que ainda ninguém entende completamente. Os cientistas chamam isso de análise espectral. Traduzindo, é quando eles decompõem o que o 3 Atlas reflete, separando cores invisíveis aos olhos humanos, e cada cor revela uma assinatura química. Foi assim que descobriram algo que deixou muitos desconfortáveis: linhas sutis de cianeto e níquel, substâncias raras, encontradas em certos cometas, mas não com essa intensidade. Isso indica que o objeto pode não ser um simples pedaço de rocha interestelar, pode ser um fragmento de algo muito mais antigo, talvez formado antes mesmo do nosso Sol existir. E é aí que a história ganha peso, porque se o 3 Atlas carrega materiais que antecedem o sistema solar, ele é literalmente um mensageiro do tempo, um registro vivo de como mundos inteiros se formaram e morreram em outras regiões da galáxia. Mas há um detalhe que os astrônomos não conseguem ignorar: a velocidade de rotação desse corpo. Ela não é estável, parece mudar de forma sutil, como se algo estivesse desequilibrando sua trajetória. Alguns dizem que é por causa da ejeção de gases ao se aproximar do Sol. Outros acham que pode haver uma estrutura irregular, que reflete a luz de forma desigual. E há os mais ousados, que sugerem a possibilidade de algo oco ou com composição metálica incomum, um formato que lembra mais uma construção do que uma rocha. Esses são os sinais que fazem o 3I Atlas tão intrigante. A luz que ele emite, a velocidade com que gira e o jeito como reflete energia, tudo isso parece levemente fora da curva em relação ao que a ciência esperava. Não é nada que indique perigo imediato, mas é o suficiente para gerar desconforto, porque se a trajetória é hiperbólica, vinda de fora do sistema solar e de volta para o vazio, então esse corpo está apenas de passagem. E essa passagem pode ser a última chance da humanidade observar algo desse tipo
tipo por décadas, talvez séculos. Cada novo dado coletado até o periélio, em 29 de outubro, pode redefinir o que sabemos sobre matéria interestelar, formação planetária e, quem sabe, sobre a própria origem da vida. Sim, alguns pesquisadores estão levando essa hipótese a sério, e compostos trazidos por objetos como o 3I Atlas podem ter sido a semente química da vida na Terra bilhões de anos atrás. Então, enquanto o público busca respostas dramáticas, a verdadeira história está nos números, nas medições e nas partículas invisíveis. O perigo pode não ser uma colisão, mas o que esses dados revelam sobre o quanto ainda não entendemos do cosmos. Mas há algo ainda mais curioso e inquietante, porque os mesmos sinais que hoje parecem científicos, luz, velocidade, composição, também são exatamente os tipos de indícios que, em 2017, fizeram alguns cientistas acreditarem que o Oumuamua poderia não ser natural. Por que interceptar 3I Atlas é praticamente impossível agora? Quando pensamos em explorar um objeto interestelar, a primeira imagem que surge é de uma sonda espacial acelerando pelo espaço, chegando antes que o corpo interestelar desapareça na imensidão. Mas na prática, interceptar o 3I Atlas é extremamente difícil. O cometa está em uma trajetória hiperbólica, o que significa que ele não orbita o Sol e está passando pelo sistema solar em alta velocidade. Para se ter ideia, objetos interestelares podem viajar a dezenas de quilômetros por segundo, muito mais rápido do que qualquer nave que já lançamos até hoje. Isso torna impossível uma interceptação de última hora. Para avaliar a viabilidade, usamos o conceito de ΔV, que mede a mudança de velocidade necessária para alcançar o alvo. No caso do 3I Atlas, mesmo uma sonda lançada hoje precisaria de energia além da capacidade dos foguetes atuais para se aproximar e estudar o cometa em detalhes antes que ele saia da região acessível. Além disso, existe a janela de lançamento, que precisa coincidir exatamente com o alinhamento da Terra, do Sol e da trajetória do cometa. Com o periélio marcado para 29 de outubro de 2025, qualquer tentativa de lançamento agora seria tarde demais. Mesmo missões planejadas com anos de antecedência enfrentariam desafios colossais: combustível, tempo de viagem, velocidade de aproximação, comunicação à distância e precisão de navegação. Portanto, qualquer estudo direto por sondas é inviável. O que podemos fazer é monitorar a distância, telescópios ópticos, espectrógrafos, radares e observações de emissões específicas, como NII e ICN. Essas observações já permitem coletar dados científicos valiosos, mesmo sem tocar o cometa. O ponto essencial é: o 3I Atlas nos visita apenas por um breve instante. É como uma oportunidade de ouro para observar a química de outro sistema estelar e testar modelos de formação de planetas, mas não podemos interagir fisicamente com ele agora. Isso reforça a importância das campanhas de observação atuais e explica por que cientistas ao redor do mundo estão focados em cada detalhe que pode ser visto à distância. Então, se você pensava que poderíamos mandar uma sonda agora e coletar amostras, esqueça. Mas não subestime o que podemos aprender apenas olhando. Cada linha no espectro, cada fragmento de brilho pode revelar segredos de outro sistema estelar. Agora vamos explorar os cenários mais dramáticos que algumas pessoas podem imaginar ao ouvir sobre um cometa interestelar passando pelo sistema solar. É importante frisar: todos esses cenários são extremamente improváveis, mas analisá-los ajuda a separar o mito da ciência. O 3I Atlas está passando a uma distância mínima da Terra de cerca de 1,8 unidades astronômicas, mais de 270 milhões de quilômetros. Isso significa que nenhum satélite, estação ou ser humano está em perigo direto. A probabilidade de colisão é praticamente zero. 2. Impacto no clima ou campo magnético da Terra. Alguns cenários de ficção científica imaginam que a aproximação de um objeto interestelar possa gerar tempestades magnéticas, tsunamis ou alterações climáticas. Na realidade, a massa do cometa é ínfima comparada à da Terra, e a distância é enorme, então não há mecanismo físico plausível para causar qualquer efeito climático ou geofísico. Fragmentação do cometa e partículas chegando à Terra. Mesmo que 3I Atlas fragmentasse, as partículas que chegassem seriam tão pequenas e tão dispersas que não representariam risco para a Terra, apenas poderiam gerar pequenos sinais detectáveis por telescópios e radares. Usando uma escala qualitativa, choque direto, alteração do campo magnético ou interferência significativa na Terra tem probabilidade de 0 a 1%, praticamente irrelevante. Mas mesmo cenários improváveis podem ser fascinantes quando estudamos a ciência por trás do impossível. Mesmo nos cenários mais extremos, o 3I Atlas é uma oportunidade de aprendizado, não uma ameaça. Cada observação feita agora pode reescrever o que sabemos sobre visitantes interestelares sem colocar ninguém em perigo. Hoje você acabou de ver uma das descobertas mais intrigantes dos últimos anos. O 3 Atlas, um visitante vindo de fora do nosso sistema solar, está se aproximando, e no dia 29 de outubro poderemos ver, ao vivo, o momento que pode mudar tudo o que sabemos sobre a origem dos planetas. Você entendeu por que ele é tão raro, o que seus sinais químicos revelaram e o motivo de tanta polêmica em torno dele. Agora, quando alguém te falar que é o fim do mundo,
ou uma nave alienígena, você vai saber o que realmente está por trás dessa história. O espaço é cheio de mistérios, mas a diferença entre medo e conhecimento é o quanto você decide se informar. Fica de olho, porque o próximo capítulo vem logo depois do dia 29 e pode trazer respostas que ninguém está esperando. Agora que você viu tudo isso, fica difícil não se perguntar: se o 3I Atlas não é o primeiro visitante de fora do Sistema Solar, o que mais já passou despercebido por nós? Quantos objetos como ele podem ter cruzado o espaço, trazendo pistas ou até ameaças que ainda nem compreendemos? Os astrônomos estão apenas começando a decifrar esses visitantes, mas há algo curioso. Cada descoberta parece revelar que o espaço é muito mais vivo e imprevisível do que imaginávamos. E isso levanta uma questão que eu quero ver nos comentários. Você acredita que algum desses corpos pode carregar algo além de poeira e gelo? Talvez até um sinal de origem artificial? Agora, se esse vídeo te fez pensar, segura o que vem aí. Na próxima semana eu vou te mostrar como a humanidade pode realmente chegar à estrela mais próxima, a Próxima Centauri, com uma nave colossal de 58 quilômetros de comprimento, capaz de atingir 30% da velocidade da luz. E não é ficção científica. Já existem projetos reais em andamento, e pode acontecer muito antes do que você imagina. Mas que tipo de combustível pode levar uma nave a essa velocidade? Quanto tempo levaria? E será que alguém aceitaria embarcar sabendo que jamais voltaria? Essas respostas e várias outras você vai descobrir no próximo vídeo. Então se inscreve agora, deixa teu comentário sobre o 3I Atlas e vem comigo continuar essa jornada pelo universo, antes que ele venha até nós.